Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente hoje vai dar início aqui ao nosso segundo videocast da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, um tema super importante, que tem tudo a ver com o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aí desde que a rede foi criada. O tema é como que a pandemia afetou a vida das mulheres na academia, e para essa conversa a gente trouxe algumas pesquisadoras aqui que trouxeram, né, publicaram recentemente artigos aí com contribuições muito importantes, e para me ajudar nessa tarefa de moderação, eu conto aqui com a participação da pesquisadora Ana Cláudia Farranha e também da pesquisadora Laila Carvalho, ambas membros do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, e as três pesquisadoras aqui que vão estar conosco aqui é a Eliade Lima, a Zélia Ludwig e a Márcia Rangel Cândido. Eu vou tentar não entrar muito, né? Eu vou deixar que elas façam essa apresentação. Inclusive, Zélia, se eu pronunciei seu sobrenome aí de forma equivocada, pode ficar à vontade para me corrigir, tá? A Zélia e a Eliade, junto aí com mais 15 pesquisadores e pesquisadoras, elas publicaram um artigo na revista Frontier. Eu vou fazer uma livre tradução aqui, né, do artigo: Impacto de Gênero, Raça e Parentalidade na Produtividade Acadêmica durante a Pandemia de Covid-19. É um trabalho muito importante aí, né, que impacta, né, a mulheres de todas as áreas do conhecimento. E a gente também tem o artigo que foi publicado pela pesquisadora Márcia Rangel Cândido, juntamente aí com outras colegas que também integrantes da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, a Danusa, a Vanessa, a Flávia, publicaram na revista Sociologia e Antropologia o artigo intitulado As Ciências Sociais na Pandemia da Covid-19, Rotinas de Trabalho e Desigualdades. Então, são trabalhos super importantes, e aí eu já passo imediatamente a palavra para vocês se apresentarem, também falarem um pouquinho sobre as contribuições desses trabalhos e também sobre desdobramentos aí a partir, né, dos achados aí, das evidências que vocês trazem nesses dois artigos. Obrigada imensamente aí pela participação de vocês e por terem aceito o nosso convite. Oi, meninas, oi todo mundo aí que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou Eliade Lima, uma salada de frutas um pouco aí da ciência, né? Acabo sendo física, astrofísica, atualmente trabalhando com questões de gênero, combate ao assédio sexual nos ambientes acadêmicos e, né, não tem como falar de gênero e não falar das questões étnico-raciais, porque os nossos resultados sempre vão apontar, né, essa interseccionalidade. Então, eu acabo sendo essa salada de frutas que eu acho que é legal. A Zélia é mais salada de fruta ainda, né, é uma das minhas inspirações para seguir no caminho, né, das áreas das exatas, sendo uma mulher negra, e faço parte aí do Parenting Science, que me deu a oportunidade de fazer essa pesquisa, esse levantamento durante esse momento tão difícil que foi a pandemia, e por coincidência ou não também, quando ocorreu todo o movimento do Vida Negras Importa, foi quando a gente estava fazendo esse levantamento, né? Então, foi um momento muito importante para nós. Não sei, Luciana, se eu já trago os dados ou deixa a Zélia se apresentar primeiro e a gente faz um bate-volta aqui, como você preferir. Fica à vontade, Zélia. Então, fala um pouquinho também para que as pessoas que estão acompanhando conheçam um pouquinho do seu trabalho. Tá, joia. A gente faz um bate-papo aí, uma mesa de conversa. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, imensamente aí pelo convite, dizer um oi, um boa tarde, um bom dia, uma boa noite aí para quem está nos ouvindo, para quem vai estar assistindo, né? E é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu vou falar que isso é uma mesa, tá, gente, de conversa, uma roda de conversa, porque para a gente, mulher preta, roda de conversa é uma coisa onde a gente se aquilomba, onde a gente está entre irmãs, entendeu? Então eu vou usar esse termo aí, como a Eliade
ela falou, né? Nós somos membros do Parenting Science, que foi um grupo que deu oportunidade para a gente fazer essa pesquisa. E assim, é um trabalho, eu vou dizer, é inédito, porque muitos trabalhos foram feitos só considerando a questão de gênero. Agora, você considerar a questão de gênero e deixar de considerar as questões étnico-raciais, eu acho que fica muito vago, falta muito, né? Então, assim, não em termos só de Brasil, mas em termos de mundo, eu acho que o Parents veio com essa perspectiva. Então, é exatamente isso. E como está no meu Lattes, né, eu me intitulo, eu coloco mãe, cientista, mulher preta. Então eu gosto sempre de colocar isso, porque é uma salada de fruta mesmo, né? A gente é tudo isso em todos os instantes, então mãe é isso. Mãe, cientista, a gente sabe como é que são as coisas. Então, hoje eu trabalho mais com a área de ciência dos materiais, mas a necessidade de pesquisar foi exatamente porque eu me encontrei sozinha dentro da academia. Os primeiros eventos que eu comecei a sair, eu encontrei a Eliade, eu encontrei Catemari. Então eu comecei a sentir um calorzinho no coração, sabe? Porque eu comecei a sentir que eu não estava sozinha. Quando a Eliade, eu lembro que ela começou a falar num evento desses, a Eliade depois pode comentar, eu senti aquela emoção e o mesmo que ela passou, as mesmas coisas que ela contou, são as mesmas coisas que eu senti, que eu vivi. Então, assim, é musa inspiradora para mim também, viu, Eliade? E assim, cada dia que eu conheço uma, eu sei que eu vou sair de hoje, desse bate-papo, com muitas outras musas inspiradoras, com certeza. Então, assim, para começar, né, o nosso bate-papo aí. Então, depois a Zélia fala, é muito bom essa troca, né? Você ter aquela pessoa que quase foi minha orientadora, que eu quase fui parar lá em Juiz de Fora para fazer o meu mestrado na época. Imaginei eu me topar com ela lá com 23 anos e hoje estamos aqui, depois de muito rodar, eu estou no Rio Grande do Sul e falando com a Zélia agora, isso oportunizado por vocês. Então, eu trago aqui um pouquinho do que a gente fez no Parent para a Márcia, depois, né, trazer também para a gente que ela acabou fazendo de uma forma mais particular. O Parent, ele acabou fazendo essa busca, né, esse levantamento do quanto que pesquisadores e pesquisadoras foram afetados pela pandemia no nível de Brasil. O efeito da raça, gênero e parentalidade, ele vem de cara, ele se apresenta logo de cara, quando você pergunta o quanto que esses pesquisadores ou pesquisadoras foram afetados, né? E aí os homens brancos sem filhos e os homens negros sem filhos foi os que menos foram afetados, né? A gente tem ali 25%, 24% deles. E aí depois a gente vem para as mulheres, né? As mulheres, aí os homens com filhos vai um pouquinho, 15, 12, né? Na verdade eu estou falando do contrário, né? O quanto quem menos foi afetado. Aí vem os homens brancos sem filhos e depois os homens brancos com filhos e vai sendo mais afetada as mulheres brancas sem filhos, mulheres negras sem filhos, que vai para 17%. E aí, o quanto eu produzi? Eu produzi pouco, a gente tem abaixo de 5% aí essa produção, né, das mulheres com filhos e das mulheres negras com filhos, aí vai para 3,5%. Para a gente falar, como é que você mediu isso? Como é que você mede esses impactos? A gente fez perguntas porque a academia, a gente sabe que ela é muito voltada pela produtividade. E como é que eu meço produtividade? A maioria das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, é produção, né? A gente está produzindo, mas isso não é contabilizado academicamente nos nossos currículos como uma produção efetiva, por mais que ela tenha impacto também. A gente mediu o quanto que essas pessoas publicaram, o quanto que elas pensaram em publicar, por exemplo. Se eu for verificar docentes, né, dentro das áreas aí, os docentes, porque a gente fez a pesquisa tanto com docentes, com alunos de pós-graduação também. Se eu for olhar docentes que submeteram artigo científico como planejado. Então, assim, começou lá a pandemia, antes da pandemia você esperava realizar alguns trabalhos, e isso seguiu, né? Isso aí seguiu como esperado. Para homens, olhando o público geral, entre homens e mulheres, 69%, que é 68,7% dos homens dizem que sim, que mantiveram como esperado. As mulheres, 49,8%, vamos colocar aí 50%. Então, a gente já vê que as mulheres não conseguiram aí igual aos homens, e isso vai acontecer todo o tempo, né, gente? Com ou sem pandemia, a nossa vida gira em torno dos cuidados e a gente vai ser sempre afetada, querendo ou não. Quando a gente olha as questões da parentalidade, aí você vai ver que 76% dos homens, dos docentes sem filhos, mantiveram ali, não, eu consegui
publicar como esperado. Aí, quando vai para os homens com filhos, 65%. Claro, né, gente? A gente estava em casa, presos, a gente não consegue mais produzir até os homens, por mais que esse cuidado recaia sobre a mulher, o ambiente da presença desses filhos, obviamente, faz com que tenha queda. As mulheres sem filhos foi aí para 56,4%. É as que disseram, não, eu consegui continuar produzindo. Quando a gente olha as mulheres com filhos, óbvio que está abaixo dos 50%, 47,4%. Então, os cuidados, né, da casa foram lá recaindo sempre com as mulheres. Mas aí, quando a gente olha os efeitos da raça, né, as mulheres negras versus mulheres brancas, homens negros versus homens brancos, os homens brancos vão se manter ali nos 70%, que sim, eu consegui produzir. Os homens negros um pouco abaixo, 63,2%. A gente pode discutir aqui diversas questões, né? As questões raciais em casa também, essa distribuição do trabalho. Gente, pensando bem, sim, isso se manifesta em casa, quando a gente tem as questões raciais envolvidas. As mulheres brancas conseguiram submeter como esperado 50% versus 47% das mulheres negras. Então, assim, o que vocês vão observar? Todos os dados, absolutamente todos os dados que eu trouxe aqui, por exemplo, pós-docs, doutorandos, todos, sempre a gente vai ter essa escala. Homens brancos sem filhos, homem branco com filho, homem negro sem filho, homem negro com... No baixo lá da escala, as mulheres negras com filhos, tá? Sempre a gente vai estar sentindo mais, né, esse impacto da pandemia. Então, os homens negros com filhos, comparados com os homens negros sem filhos, fica entre 61%, né? E os homens negros sem filhos, 67%. E os brancos sem filhos vão para 77%, que conseguiram manter aí a sua produtividade dentro dos artigos científicos. Quando a gente compara as mulheres negras com filhos, 46,5%, versus as brancas sem filhos, por exemplo, quase 60%. Então, a gente tem aí 20%, um pouco menos, né, de diferença desse impacto. E aí, o que a Zélia traz, né, os pós-doutorandos, a gente vai ter os mesmos dados, tá, gente? Sempre os homens brancos que conseguiram submeter tão bem quanto imaginavam, assim, 60% versus 31% das mulheres negras, então metade delas apenas. E aí eu trago aqui uma fala da Zélia, e vou deixar que ela fale sobre isso. O que eu quero trazer para vocês é que em todos os aspectos se deu essa queda dessa forma. O que nos surpreendeu, que dentro do ser afetado, a gente só teve um dado em que as mulheres negras com filhos e mulheres negras sem filhos estiveram dentro do mesmo patamar. E aí isso gerou uma discussão. Meu Deus, por que será que os filhos não fizeram diferença? E aí eu jogo para a Zélia, que é bem aquela questão do ser sozinho, estar sozinho. Na pandemia nós estávamos isolados. Quem não é visto, não é lembrado. E produção sempre é feita em grupos, em redes. Mulheres negras com ou sem filhos vão ser sempre isoladas, e eu trago a Zélia para... Legal. É exatamente isso aí. E vamos pensar numa coisa, que isso, a pandemia, para nós mulheres negras, ela só escancarou um problema que já existia, que é a questão do isolamento, a questão da solidão. Então, por isso que a gente fala, né? Os trabalhos, as coisas são feitas porque tem a força do coletivo. Homem branco trabalha mais, produz mais. Isso já vem do quê? Já vem de uma questão anterior, que a gente nota na pós-graduação. São eles que vão fazer o quê? Trabalhos no exterior, criar grandes redes de colaboração. E essas grandes redes de colaboração, durante a pandemia, ela foi significativa para esse trabalho. E nós, mulheres negras, como disse a Eliade, não é visto, não é lembrado. Então, a invisibilidade, a solidão da mulher negra dentro da academia é um fator importante, além da gente pensar no percentual de mulher negra. E outra coisa, a rede de cuidado. A gente pensar, muitas mulheres, né? A mulher branca, ela sem filhos, ela salta na frente, ela às vezes, muitas vezes, ela iguala ao homem. Então, tem todo um background por trás disso que exatamente faz com que ela caminhe para esse ponto, para esse resultado. E se a gente for pensar, é algo que não havia sido escancarado antes desse trabalho, porque a gente sabe que isso existe, mas se a gente não tem esse número,
não tem esse levantamento, não se tem ideia do que se está acontecendo. Então, é preciso, né? Então, uma coisa que é importante a gente falar, fazer um trabalho onde você considera somente as questões de gênero, mas esquece as questões de raça, esquece as intersecções. Então, pensa bem, você pensar em parentalidade, pensar em gênero, pensar em raça. Então, vai somando a tudo isso. E mais o isolamento dentro da academia. Zélia, sua fala é super importante, traz variáveis aí, incluíram, né, variáveis que, né, dão visibilidade a essa situação da mulher negra na academia. E aí eu faço rapidamente uma pergunta, né, já que a gente falou, vocês falaram da questão da solidão, né, que eu acho que tem também um componente adicional, que é justamente também as mães em voo solo, né, as mães negras em voo solo. Então, provavelmente, esse impacto também seja, né, bastante sentido. Eu não sei se foi uma variável que vocês consideraram, né, ou se vocês pretendem considerar em outros trabalhos, né, então acho que, né, reforçando aí, né, esse tema já que vocês mencionaram, né, a solidão desse momento da pandemia, né, e os impactos. Ô, Luciana, você lembrou bem de uma questão aí, que é a mãe solo, a mulher negra mãe solo, não só dentro da academia, né? Vamos puxar fora da academia. Porque aí, quando você traz isso, a gente vai colocar uma série de outros fatores. A mulher negra, ela, que condições são oferecidas antes para que você chegue na academia? Então, quando a gente chega na academia, sempre é tardio. Para a gente sempre acontece as coisas mais tarde. Por quê? Porque você tem que trabalhar, você tem que bancar os seus estudos. Então, o tempo vai passando. E a mulher negra, quando ela chega na academia, ela é questão de uma série de fatores, né? Ela ser ou não ser mãe mais, entendeu? Então, assim, eu tenho exemplo dentro de casa para a gente estar vendo isso. E eu vejo que isso acontece com outras pessoas. Então, a gente tem que ter um olhar para ações que, inclusive, já entra no outro trabalho do Parent, para depois da pandemia, porque vão ser as mais afetadas. E isso a longo prazo. E para que você ganhe alguma coisa, para que você consiga produzir mais, você precisa receber incentivo. Você precisa receber financiamento. Como é que você recebe financiamento? Exatamente pelas mesmas réguas, né? A régua que passa medindo, ela passa por todos nós. E para nós, mulheres negras, ela não passa medindo, ela passa ceifando, né? Então, é mais um agravante. E o que usam, os parâmetros que usam para medir são os mesmos. Então, a gente já chama atenção para um outro fator, para um pós-pandemia, Luciano. Para nós, mulheres negras, e para mulheres, de um modo geral. Ótimo. E nas ciências sociais, Márcia, o que você tem para nos dizer? Fala um pouquinho também sobre você, sobre o seu trabalho. Olá, pessoal. Bom, primeiro eu agradeço por estar dividindo esse espaço aqui com vocês, mais uma vez com a Laila, a gente já se encontrou algumas vezes, né, Laila? E é um prazer também estar com a Eliade e com a Zélia. Acho que as nossas disciplinas dialogam muito pouco, e especialmente quando diz respeito a essa questão das desigualdades, é importante ter esse debate, né, interdisciplinar. Então, estou muito feliz e acho que vai ser muito produtivo. Até porque eu acho que as nossas pesquisas têm, de alguma maneira, uma complementariedade que é muito importante. E aí a primeira delas que eu vou destacar, que também já foi pontuado pela Zélia e pela Eliade, só antes de mais nada, desculpa que eu fui me atropelando, eu queria só pontuar que eu sou pesquisadora de pós-doutorado, vinculada ao grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa, que é sediado no IASP-UERJ, e a minha bolsa ela é fomentada pelo Instituto Serra Pilheira. Tá? Então, o que eu estou realizando agora como pesquisa continua dentro dessa mesma área, que é tratar de desigualdade nas ciências, e agora vai ter um enfoque que sai um pouco das ciências sociais e entra também nas ciências naturais. Então, é mais um motivo de eu estar feliz aqui de estar dividindo esse espaço com vocês e de integrar a rede com todos vocês. O estudo que eu vou mencionar mais profundamente hoje, ele não é só de minha autoria, eu estou representando aqui também a Danusa Marques, a Vanessa Elias de Oliveira e a Flávia Biroli, que foram autoras do artigo conjunto, né, que esboçou alguns dos resultados do survey que a gente realizou no começo da pandemia já, liderado pela Associação Brasileira de Ciência Política, já na gestão ainda da Flávia Biroli, e apoiado por
todas as demais associações profissionais das ciências sociais, a ANPOX, a ABRE, a SBS e a ABA. É muita associação, né? Então, também, mais uma vez, a gente agradece esse apoio que elas deram. E aí, voltando agora para o assunto que eu tinha começado a entrar, eu acho que a Zélia e a Eliade pontuaram uma questão que é muito importante, que é cara também no grupo de pesquisa que eu trabalho, que é tentar sempre fazer investigações que cruzem gênero e raça, porque apesar das desigualdades de gênero serem intensas ainda no Brasil, as desigualdades raciais, sem dúvidas, estão muito acima das desigualdades de gênero, os dados gritam, e quando a gente cruza, né, as duas variáveis, há um quadro ainda mais preocupante aí, que a gente vê que ressalta a importância de não deixar de associá-las, né? E aí eu acho que a nossa pesquisa feita para as ciências sociais é um complemento importante à pesquisa que a Zélia e a Eliade fizeram com um grande grupo, né? Elas trataram de um escopo muito maior, muito mais abrangente, elas trazem para a gente dados que permitem generalizar a ciência como um todo, isso é muito relevante, e elas fazem isso contornando um problema que a gente tem hoje nas pesquisas também de ciências sociais, né, que é a ausência de dados formais divulgados pelas instituições para a questão racial. Então, o que nós todas, né, fizemos para tentar contornar isso? A gente trabalhou com um survey que teve a autodeclaração como uma ferramenta, né, que inclusive é até a melhor ferramenta possível, a autodeclaração das pessoas, né, para poder também abordar essa importante esfera, né, das desigualdades no Brasil. E aí o que eu vou destacar para vocês é que, pelo menos em relação ao nosso survey, a gente tem um perfil de respondentes bastante específico, que tem como o maior grupo de respondentes as mulheres, e uma pequena parcela de pessoas negras. Em relação à questão racial, a gente tende a entender que essa pequena proporção de pessoas negras, como respondente dos surveys, de certa maneira espelha também a composição das ciências sociais, que é majoritariamente branca. No entanto, quando a gente olha para a questão dos respondentes no que diz respeito ao gênero, a gente fica um pouco dividido, porque, por exemplo, na ciência política, os homens são maioria, né? Principalmente nos cargos de docência, que foram o extrato, né? o estágio de profissional que mais respondeu também ao nosso survey. E aí é uma coisa que, na verdade, a gente acompanha como tendência em outros surveys também. Geralmente as mulheres se dispõem mais a participar desse tipo de pesquisa do que os homens. É claro que isso, de alguma maneira, tem um impacto nos resultados, né? Mas não acho que sirvam para inutilizá-los. E aí uma outra coisa que eu destaco aqui como complementar da nossa pesquisa, a pesquisa que todas essas mulheres fizeram, e tem um autor também, né, no Parenting Science, é essa questão da hierarquia, né, que é sempre o mesmo resultado, homens brancos no topo, seguido de mulheres brancas, em alguns casos, depois homens negros, depois mulheres negras, e essa posição de mulheres brancas e homens negros varia um pouco, principalmente quando a gente toma a divisão do trabalho doméstico e de cuidado, que está sempre nas costas das mulheres, independente um pouco da questão racial, mas não tanto também, e aí outras pesquisas nas ciências sociais vão mostrando. Então, eu acho que, assim, só para introduzir, para começar o debate entre nós todas, eu acho que essa questão da complementaridade era importante de ser destacada, e aí eu vou falar também o que nos torna também um pouco específicas, né? O que faz com que a gente acrescente também por a gente fazer uma coisa diferente, ao mesmo tempo que a gente não está deixando de corroborar um retrato geral da ciência. O que a nossa pesquisa sobre as ciências sociais mostrou? Em distinção à pesquisa que vocês realizaram no Parenting Science, a gente focou em 3 disciplinas principalmente específicas que fazem parte das ciências sociais: a antropologia, a ciência política e a sociologia, e os nossos resultados mostram que os antropólogos relatam com mais frequência impactos negativos sobre o seu cotidiano de trabalho, sobre as suas pesquisas. O que isso quer dizer, né? Se a gente
dá uma observada e compara um pouco os métodos de pesquisa utilizados em cada uma dessas áreas, uma coisa que sobressai, que chama atenção, é que os antropólogos trabalham muito com pesquisa de campo, com etnografia, e, obviamente, com a eclosão da pandemia, eles foram totalmente impactados. E aí eu acho que é interessante a gente destacar que a antropologia é uma das disciplinas das ciências sociais que tem maioria feminina. Em contraposição, a ciência política e a sociologia, que tem um certo equilíbrio. Então, eu pontuo isso como uma maneira também de destacar que a gente considerar gênero e raça é importante, dar retratos gerais da sociedade, mas talvez para postular políticas mais específicas para a ciência, a gente também tem que estar aberto a considerar as diferenças entre as disciplinas. Porque assim, de uma maneira geral, os cientistas sociais falam que foram impactados negativamente. Isso também homens, né? E eu acho que isso aparece também na pesquisa da Zélia, da Eliade, de todas as demais mulheres. Todo mundo foi impactado negativamente, só que esse impacto negativo ele oscila bastante de acordo com o perfil social dos respondentes, e a questão disciplinar tem também uma consequência importante nesse resultado. Eu acho que é importante a gente estar aqui hoje dividindo esse espaço e tentando mostrar o que as nossas pesquisas podem acrescentar, né, para a gente pensar melhorias para o futuro, para a gente pensar avanços, e não só nossas pesquisas quantitativas, mas também falar um pouco da importância de depois aprofundar em certos grupos sociais, produzir também entrevistas semi-estruturadas que permitam a gente pegar outros aspectos que os nossos surveys quantitativos não pegam. E aí eu vou só chamar atenção para um estudo que eu achei interessante, que fala justamente um pouco, assim, bem como uma anedota, né, fala justamente um pouco dessa importância da construção metodológica também para os resultados que aparecem. Algumas colegas de cientistas políticas, o artigo é de autoria de 4 mulheres, eu vou falar só sobre o nome da primeira, chama Breuning, então é Breuning et al., né? Elas fizeram um estudo também baseado em surveys, só que elas... estou falando muito rápido, desculpa. Elas trabalharam com perguntas fechadas e perguntas abertas. E aí uma das coisas que elas destacam é que nas perguntas fechadas, elas conseguiram demonstrar pouca diferença entre homens e mulheres no que diz respeito aos impactos negativos da pandemia. Mas desculpa, gente. Mas nas perguntas abertas, ficou mais palpável a diferença da divisão do trabalho do cuidado e do trabalho do doméstico com a sobrecarga feminina, né? Foi nas perguntas abertas que as mulheres, de fato, conseguiram uma possibilidade de expor o cansaço, né? O que elas vinham passando. Então, eu acho que é isso, assim, a ciência colaborativa, a gente tem que dialogar mais entre nós, né? Ver o que pode ajudar umas às outras, e acho que eu falei bastante. Agora eu passo a palavra aí, gente. Então, a bola veio para mim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês, né, e colegas tão queridas. E eu sou Ana Cláudia Farranho, sou membro do Comitê Executivo, e a minha questão é uma questão para as 3, né? Pensando um pouco isso que vocês falaram, né, essa reflexão que vocês trouxeram a respeito dos efeitos da pandemia, né, e como é que isso é sentido, eu puxaria um pouquinho mais para frente, pensando o que vai ser o pós-Covid, e aí a minha questão é a seguinte: quando olhamos os indicadores de ciência e tecnologia, observamos que as desigualdades de gênero e raça se reproduzem nos processos de concessão de bolsas, de postos nas melhores posições da ciência e tecnologia, no desenvolvimento da carreira acadêmica, e aqui o tema da parentalidade ele é um elemento essencial para a gente ter nesse contexto, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: é possível fazer uma ciência feminista? Se sim, que ideias, proposições, discussões vocês acham que podem ser levantadas, inclusive como forma de sanar esses gaps mesmo, né? Não trabalhar em rede, estar sozinha. Vocês foram falando, eu fui pensando um pouco o que tem sido a minha vida nesses 2 anos. Não vou falar porque não é o objetivo da entrevista. Mas, assim, é possível criar uma ciência feminista que ela não só nos apoie nesse momento, apoie as mulheres nesse momento de crise, mas que a gente também pense que modelo de ciência a gente quer, porque também esse modelo de ciência ele vai privilegiar
a estratificação que os estudos mostraram. Era isso, a bola com vocês. Ana, eu adorei tua pergunta, porque eu, você, Zélia e tantas outras mulheres fazemos parte do que nós trouxemos aqui. E se você narrasse a tua história e o que você traz para nós, né, dentro da sua existência na academia, se igualaria a muitas de nós. Eu fazia parte de um grande survey, decidi por vir para o interior do Brasil e atualmente só eu e mais ninguém, minhas estrelas aqui, se eu quiser olhar para o sol. Tipo assim, eu não faço mais parte do grande survey. A gente vai sendo deixada de lado. Na pandemia, então, a gente é totalmente deixada de lado. Então, cada uma de nós, sejamos nós mulheres ou né, mulheres negras, enfim, nós vamos trazer isso e nós já vamos ver, assim, a solidão da mulher na academia, a solidão das pessoas negras, dos corpos negros na academia. Isso aí já salta aos olhos, a gente já sabe que isso acontece, né? E dentro do Parent eu falo o tempo inteiro, gente, a gente tem que fazer uma pesquisa de quais são as redes dessas pessoas que tiveram maior impacto. Vamos buscar, então, vamos buscar a rede desse pessoal. Como que vocês publicam? Quem são suas redes, né? Onde essas pessoas estão? Vocês vão ver que esse pessoal que foi mais afetado é o pessoal que está sozinho. E, estruturalmente falando, no racismo estrutural, é o pessoal preto, entendeu? Então, tem como fazer, sim, uma ciência feminista e antirracista, só que temos um problema. Quem dita as regras e quem bate o martelo para isso são pessoas brancas e homens lá, centrados no seu universo, na sua grande bolha. Então, para isso, a gente tem que provocar essas tensões, levar pesquisas como essa, que modifiquem a política de dentro para fora, né, como a gente vem fazendo, dentro dos GTs de mulheres na ciência, dentro dos GTs que consideram as questões raciais, porque de cima para baixo não vai vir, Ana, esse pessoal que está sentado nas cadeiras, que tomam as decisões, em especial nesse momento que nós estamos tendo. Ontem era o último dia para a CAPES ter ali, né, um apoio do governo em relação à verba, então você está vendo que nem o todo está conseguindo. Imagine essas ditas minorias dentro da ciência. Existir como fazer, tem como fazer, basta que os grupos que batem o martelo e que ditam as regras queiram. Eliade, esses grupos não existem nesse momento. Mulheres, não existem pessoas negras, pessoas trans, ninguém da comunidade LGBTQIA+, eu vejo dentro do CEASA e do CNPq, enfim. Então, como que a gente pode fazer? Eu falo sempre das micropolíticas, né? A minha micropolítica dentro das minhas decisões de bolsa para alunos. Eliade faz o quê? Vamos dividir? Bolsa para meninos e meninos? Vamos pensar nas questões raciais? Vamos pensar, então, dentro da universidade, como que esses editais podem levar em consideração esses resultados que a Márcia traz, que nós, o Parent, trazemos? Vamos fazer isso? Ok, então, os editais nas micropolíticas das universidades, dentro dos GTs, dentro dos editais para concursos, levar em consideração essas questões da parentalidade, levar em consideração as questões as questões étnico-raciais. Então, essas micropolíticas que vão tensionando de dentro para fora. Então, é possível, basta que nós, grupos menores, tensionemos, porque se for esperar de cima para baixo, eu não acredito muito nessa mudança. Bem, e as outras? Eu acho que Eliade trouxe uma cutucada boa, né? Uma sacudidela, e é uma coisa que a gente fala sempre. Como é que a gente vai conseguir mudança se quem faz a mudança, quem tem o poder em mãos, não tem essa empatia, não tem essa sororidade? Então, precisa se começar isso mesmo, a se fazer, a gente precisa começar isso dentro de casa, na sociedade, entre os nossos alunos, entre os nossos grupos de departamento. Então, a gente precisa cobrar, e muitas vezes a gente dá apoio, porque às vezes você fala e você fala sozinha, e não se faz ouvido. Então, o pessoal não te escuta, não te dá essa oportunidade. Então, a gente precisa criar oportunidade para que se forme cada vez mais mulheres pretas, mulheres da periferia, mulheres quilombolas, mulheres em geral. Sabe, a gente precisa, por quê? Porque elas precisam começar a ocupar esse espaço. Mas se não tem, né? Se não está sendo formado, se a gente começar lá
no ensino infantil, a gente já começa a ter uma professora que não tem empatia, os nossos educadores que estão sendo formados, eles não têm empatia para exatamente criar oportunidade para a criança negra, a gente não pode pensar em termos de grandes agências de fomento à pesquisa. Então, isso tem que começar, essa micro-revolução, ela tem que começar de baixo para cima, e ela também tem que ser horizontal. Então, o que está lá agora precisa ser mudado. Os comitês precisam ter essa diversidade. A gente não vê diversidade nem nos comitês das nossas universidades, nem nos nossos grupos de departamento, a gente não vê isso. Então, assim, precisa cobrar. A gente, dentro da física, a gente sente muito isso. Então, é uma ciência que foi feita para ser o quê? Excludente. E isso precisa mudar. Então, a ciência feminina, né? A própria palavra. Então, como se fazer uma ciência feminina? Então, primeiro é preciso se ouvir, é preciso fiscalizar, porque a gente fala muito, a gente tem dados. A Márcia trouxe uma coisa que é importante: os dados não são obtidos facilmente. Os dados não são disponibilizados. Você não chega e tem acesso a esse número de bolsistas, porque eles alegam que isso é uma questão de autodeclaração. E como é questão de autodeclaração, eles buscam o quê? Embasamento para se omitir isso. Então, esses dados têm que estar disponíveis, tem que estar gritante lá, o gráfico tem que ficar claro. Desde a minha universidade, eu preciso saber quantos alunos negros recebem bolsa, desde a iniciação científica até o pós-doutoramento, porque o pessoal, aí conforme vai subindo na esfera, vocês vão vendo que a transparência desaparece, ela some. Então, se eu perguntar quantas pessoas tem dentro, então, você tem que preencher, tem aqueles negócios de... É uma série de requisitos que a gente tem que seguir, ou seja, uma série de barreiras que são impostas para que a gente não tenha acesso a esses dados. Então, é importante a gente ter acesso a esses dados e é importante que os comitês sejam transparentes, que os editais sejam transparentes. Se você lê as entrelinhas dos editais, eles são feitos para excluir. Mulher preta começa a fazer ciência tardiamente, começa a tomar conta de um laboratório, a chefiar um grupo de pesquisa tardiamente. E aí você depara com editais onde dizem para pessoas que se doutoraram com 5, 10 anos. Para pessoas que, sabe? Então, assim, o edital é excludente. Mesmo que se coloque a questão da maternidade, é preciso se fiscalizar. A gente sabe que tem agora no Lattes a parte de parentalidade, mas quem avalia o meu currículo? Quem avalia o nosso currículo? Ele conta isso como quesito? Então, alguém precisa fiscalizar. Está no Lattes, mas está no Lattes como token, como enfeite, ou está se fazendo valer? Ou isso está contabilizando. Então, na hora que eu for traçar a métrica para pontuar o pesquisador, eu vou pontuar isso daí, eu vou fazer um levantamento de as mulheres negras, quando é que elas entraram para o cargo público. Então, assim, quando elas foram absorvidas para o mercado de trabalho. E a partir daí contar. Então, se isso não for feito, a gente é prejudicado, a gente vai continuar sendo prejudicado. Então, as políticas precisam, desde a nossa inserção, permanência e depois no mercado de trabalho. Muito bem, Márcia, vamos te ouvir um pouco. Mas acho que é isso mesmo. Acho que o modelo não cabe quem está fora. E se ele continuar, nós vamos continuar fora. Vamos continuar assim, ficar velhinha lá. Professora boazinha, mas sem estar nas partes top. Márcia, por favor. Não, eu concordo totalmente com o que a Eliade e a Zélia falaram, e eu só, assim, como um exemplo, mediante ao que elas trataram e trouxeram também. Nas ciências sociais, eu achei bastante relevante essa diferença. Nas últimas avaliações que foram divulgadas, a gente tem, né, um relatório sobre os aspectos que são considerados para as avaliações de pós-graduação. E aí, comparando os documentos da antropologia, da sociologia e da ciência política, mais uma vez, de certa maneira, essa diferença disciplinar surge, e essa diferença de presença de mulheres também surge com bastante relevância, creio eu. No documento da sociologia, que tem certa paridade, e no documento da antropologia, na qual as mulheres são maioria, a questão da maternidade já aparecia, né? Cada documento tratou de uma maneira diferente, mas de alguma maneira considerando
a maternidade, naquele cálculo que eles fazem para dimensionar a produtividade do programa de pós-graduação. No documento da ciência política, nada, nenhuma palavra, né? E eu acho que é bastante indicador, né, de como a nossa ciência ainda falta muito para ser feminista, para ser antirracista, é que esse tipo de documento formal, né, feito pelas instituições, não tem, geralmente, nenhuma ponderação sobre as desigualdades que habitam nessas instituições. Então, de fato, esses comitês, como a Zélia estava pontuando também, a importância dos comitês, de quem avalia, né, da composição de quem avalia, fazem toda a diferença para o modo como fomenta, né, a continuidade do que está sendo produzido e dos espaços que estão sendo produzidos e reproduzidos na ciência, e acho que eles são um dos primeiros espaços que a gente tem que buscar assim, transformar para ver também como se produz mudanças após isso, né? E aí a outra questão que Zélia e Eliade também pontuaram bastante é dos dados, né? Essa dificuldade da gente ter dados para a raça é complicada, porque aí as pesquisas que precisam ser desenvolvidas exigem bastante recurso. Você fazer um survey com bastante alcance depende de recursos. Se a gente não tivesse a liderança da Associação Brasileira de Ciência Política, o apoio de outras associações, dificilmente a gente ia ter alcançado a quantidade de respondentes que a gente alcançou, né? Se fôssemos pesquisadoras individuais dentro dos nossos grupos querendo militar, né, em prol de uma investigação que observa as desigualdades. Então, enfim, essa falta de dados é um limitador para que a gente também transforme um pouco a ciência, e a gente tem que pensar em formas de reverter isso para melhorar e fazer a ciência ser feminista, como foi a pergunta que a Ana Cláudia perguntou para a gente, e acho que é importante também ser antirracista. Bom, então agora eu vou tentar deixar a bola rolando, manter a bola rolando aqui, a prosa no ritmo. Eu pensei uma pergunta para a gente refletir em condições mais estruturais de produção da ciência, assim, né? A gente, então, tem esses 2 últimos dias, mas já há mais tempo, desde que a gente começa esse governo atual, um debate profundo sobre os cortes dos orçamentos na ciência e como é que isso vai impactando a produção, mas também a estrutura, a capacidade das universidades de atuarem em todas as áreas que elas precisam, nas 4 áreas que elas estão, se pressupõe que elas atuem, né? E aí eu queria um pouco ouvir de vocês, as reflexões de vocês, sobre como é que esses cortes impactam na produtividade, ou mesmo na possibilidade de entrada e permanência de mulheres negras, de mulheres nas nossas universidades. E aí, se a gente conseguisse extrapolar um pouquinho, porque eu estava lendo esses dias um artigo falando sobre como as desigualdades mesmo de acesso à internet, por exemplo, têm um papel importante, né? Então, como é que um processo de pauperização que a gente tem vivido no Brasil afeta também o perfil de quem está na universidade, quem permanece, quem consegue entrar nessa lógica da produtividade e sobreviver para seguir na carreira. Era um pouco nesse sentido a pergunta. A Laila enfiou o dedo na ferida sem pena, né? A gente está falando aqui de grandes problemas, né, Laila? O corte de verbas que vai afetar diretamente desde a produção de tecnologia, de ciência de ponta no país, até o auxílio permanência, que vai auxiliar aquele aluno a jantar depois que sai do trabalho e vai assistir aula num curso noturno, que é o meu público. Então, como que isso... Eu vou falar de forma muito pessoal, tá? Eu não vou trazer dados aqui externos, mas eu vou falar muito de forma pessoal dentro dos 2 ambientes que eu orbito. Eu sou professora de um curso de licenciatura em Ciências da Natureza, noturno, que não tem uma nota de corte tão alta, em função de eu estar aqui no campus da saúde. Então, eu tenho aqui a medicina, eu tenho a enfermagem,
né? Tenho a fisioterapia, é um campus da área da saúde, e à noite eu tenho o curso de licenciatura em Ciências da Natureza e tenho o curso de licenciatura em Educação Física. Então, o público de pessoas da cidade, da periferia, que vem para a universidade, está nesses 2 cursos do noturno, e um deles é o que eu sou professora. E eu também faço parte da comissão de validação da autodeclaração de raça e etnia. Então, eu afirmo para vocês que 90% dos nossos alunos que vêm de fora, né, vão todos tentar aí medicina, enfermagem e tal. Então, eu estou falando com muita propriedade de que os nossos alunos do noturno é a classe trabalhadora, que depende, em especial, das bolsas de auxílio permanência, que depende em especial. Também os alunos que vêm de fora precisam, né? Mas eu estou falando quando você olha para as questões sociais, esses alunos, obrigatoriamente, do noturno em especial, vão precisar dessas bolsas. Por exemplo, de uma turma com 40 alunos e alunas, eu vou ter aí 30 alunos que recebem bolsa auxílio permanência. Tá? Então, dentro da universidade, eu te dou, dentro dessa perspectiva, que nos cortes durante a pandemia, uma das primeiras coisas que a gente perdeu foi esse auxílio agora, no finalzinho, quando a gente não tinha mais dinheiro para pagar nem a conta da luz da universidade. E aí eu te trago ainda que nós tivemos que fazer uma política de pacote de dados para doar para esses alunos, a sua maioria que eram da nossa cidade, para que eles pudessem assistir às aulas, porque a maioria deles só consegue acompanhar as aulas pelo celular. Eles não têm nem computadores, os computadores utilizados eram do nosso laboratório de informática, tá? Então, isso eu estou falando a nível superior. Dentro da educação, em especial, da educação básica, também faz parte aqui do Fórum Municipal de Educação da nossa cidade, e a gente vê também que os alunos não tiveram acesso à escola, era um pai, uma mãe com um celular para 4, 5 filhos acessarem o WhatsApp para pegarem as lições. Então, aquela plataforma, aluno sorrindo na frente, no seu computador, é muita ilusão, né, quando a gente vai falar da nossa realidade aqui, do olho no olho. Então, esse corte de verbas, ele afeta, inclusive, professores da rede, porque muitos dos nossos alunos são professores da rede, que dependem de acesso até ao computador da universidade para trabalhar. Olha do universo que eu estou te falando, tá? E agora vamos falar de tecnologia, de produção de vacinas, vamos falar de produção de material de ponta, vamos falar. Eu faço parte do ESO, né, que é do Observatório Espacial Europeu, e vou falar para vocês, eu tive acesso aos dados no meu doutorado, e por ter feito parte daquele momento que o Brasil estava com muito dinheiro apostando na ciência, e eu defendi meu doutorado com esses dados, eu ainda tenho, por caridade, acesso a esses dados. Porém, o Brasil não tem mais, porque nós não pagamos. Nós não pagamos, nós saímos desta colaboração, então sou eu e pouquíssimos brasileiros que têm acesso. E por que a gente não tem mais? Porque existe uma colaboração de pagar 1% do PIB, ter acesso a esses dados, produzir ciência, produzir lentes para os telescópios, produzir as células fotomultiplicadoras, produzir os programas. A gente estava com tudo certo e um belo dia o Brasil enrola, troca de governo, troca de ministro, vai trocando, um belo dia a gente não paga. Eu recebo assim, todo mundo olhando para mim, né, o pessoal lá, e Iliade, quando é que o Brasil vai pagar? E um belo dia some a bandeirinha da colaboração, a caloteira sou eu. Então assim, eu senti na pele o que é você não ter verba para continuar a tua pesquisa. Só que eu, por caridade, tenho acesso a esses dados, porque eu produzi alguns artigos ali, e por amizade eles me mantêm ali. Mas eu não posso colocar ninguém na colaboração. Eu não posso colocar a Unipampa, a UESB, onde eu estudei, a UFABC e a URGS dentro da colaboração, porque o Brasil deixou de pagar. E quando ele deixa de pagar, não é só porque ele vai ter acesso aos dados. A gente deixa de produzir, a gente deixa de mandar pessoas para lá. E isso acontece dentro da área da saúde. Então, eu estou comparando aqui com a astrofísica, que é o meu mundo, mas isso está acontecendo com as vacinas. As pessoas estão indo embora daqui para produzir ciência, para produzir vacina, fora, mas isso não está sendo trocado com o Brasil, eles estão indo embora para escapar, a gente está tendo uma fuga de cérebros novamente, o que a gente não ouvia falar há 20 anos, né? Então, esse corte, ele vem
desde a comida no prato para o aluno que sai do trabalho para ir comer, até a ausência de produção de ciência, a ausência de produção de tecnologia para o país, porque não tem verba e a gente tem pesquisador tirando do bolso, que a Zélia sabe muito bem do que eu estou falando e vocês aí, para produzir. Então, esses cortes, ele vem dessa forma, e é 30%, é 38, é 40, é 50, é 90, gente, a gente está trabalhando no limiar, assim, a gente está naquele nível de que bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado, edital para pesquisa hoje, é muito mais fácil encontrar um aglomerado estelar novo, que dizem que é uma das coisas mais difíceis que tem para se achar dentro da minha área, do que você achar. Então, a gente está tirando a esperança do nosso país respirar dentro da corrida pela produção de ciência. Eliade lembrou tudo, desde a comida, a moradia, o transporte, a vestimenta. Como que você vai falar? Outro dia perguntaram, né, numa roda de conversa que nós participamos, como motivar um aluno dentro da ciência com esse desmonte da ciência. O que você vai responder para um aluno dentro de uma situação dessa? E quem é que perde mais? É quem nunca teve. De onde é que vão tirar? É de quem nunca teve. E quem é que sempre foi a parcela mais prejudicada? A população negra, a população pobre, as mulheres, quem não tem acesso. Então, é aí que vai ser tirado, é nesse bolso que vai ser mexido. Se a gente fizer um levantamento dos editais para incentivo à presença da mulher na ciência, eles simplesmente foram cortados. A cada ano, a gente vai vendo que os editais estão sumindo, estão desaparecendo. Existia programas de incentivo. Você procura essas páginas não existem mais. Então, não tem mais editais para isso. Bolsa, o que acontece? Então, a maioria do nosso aluno é o nosso aluno que estuda na escola noturna, é o aluno que vem do EJA, o aluno da periferia, é o aluno que vai trabalhar com a licenciatura, que vai ser o futuro professor. E não tem incentivo, olha o PIBID. Então, não tem incentivo. Esse aluno, ele fica excluído da parte da pesquisa. E o que é que fortalece o ensino? É exatamente a parte do ensino. Eu aprendi empatia, pode olhar no meu currículo, eu fiz bacharelado e depois eu fiz licenciatura. Então, colocar um exemplo, foi na licenciatura que eu aprendi que a gente precisa ter empatia. Porque no bacharelado, o que se ensina para o aluno é a competição. E é a competição que nos trouxe até esse ponto que nós estamos aqui. Eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, bom, as agências de fomento à pesquisa estão parando. Então, ele falou assim, olha, tem mais de 10 anos que eu já não recebo incentivo. Por quê? Porque eu não faço parte dos grandes grupos. Então, os pesquisadores isolados, sozinhos, que não fazem parte dos grandes grupos, primeiro já separa por categoria A, B e C. Você não pode concorrer com o pessoal da categoria A, porque você não tem todo aquele ferramental. Porque quem ganha mais, produz mais, publica mais. Então, você não pode competir com aquele pessoal. Você, por outro lado, não pode competir com o pessoal da categoria C, porque você já está velho demais, você deveria ter produzido mais. Então, você não consegue, mas você não recebeu. Eu fiz um levantamento de equipamentos que eu tenho no laboratório e eu fui ver as páginas das agências de fomento à pesquisa. Eu olhei para cada 30 editais que eu submeti um projeto, eu recebi o quê? 3, 2. Isso eu. Quantos pesquisadores estão na mesma situação que eu e que já desistiram de participar dessa roda? E a gente vivia de favor, como a Eliade disse, trabalhando junto com os grandes grupos de pesquisa, né? Trabalhando e produzindo junto com os grupos. Então, eu produzo material, mas o outro grupo caracteriza. O outro grupo tem um grande sistema computacional que faz essa análise e juntos a gente conseguia publicar alguma coisa. Agora, nem eles estão recebendo. Então, assim, esse corte a gente já vem sentindo há muitos anos, gente. Não é agora, não. Pesquisadores, assim, que não estão no topo, que não conseguem nunca chegar no topo, porque quando a gente chega no topo, eles mudam as regras. Você olha as regras, elas são modificadas. Você fala, bom, esse ano agora eu tenho que produzir na revista tal e não sei o que, você consegue a produção. Ah, mas não é isso, você tem que ter colaboração internacional. Aí você tem que correr com colaboração internacional, com produção científica, com as suas aulas que você tem que dar, porque todos nós entramos nesse sistema online, como a Eliade lembrou bem, como a Laila chamou a atenção, a Ana Cláudia e a Márcia.
por uma questão de que os nossos alunos nem têm computador. Eu na periferia, quando eu fui encontrar com as crianças, eu tive que preparar kit impresso, gente. Então, o aluno não tem. É um celular para a família inteira, que não pega a rede, que não tem, ele não consegue se conectar. Todo mundo já viu a criança caçando o ponto onde ele consegue pegar a rede. Então, a pandemia ela escancarou uma situação que já vinha acontecendo há muito tempo. Aluno que chega na sala de aula sem ter comido nada. E isso eu enfrento há mais de 20 anos. Eu dei aula na periferia de São Paulo, eu vinha da USP. E a USP continua sendo aonde? No miolinho de São Paulo. E longe, o pessoal da periferia, o pessoal que nem eu do subúrbio, que eu era de Francisco Morato, não tem acesso, gente. Pensa, conta quanto que você gasta de passagem para chegar lá e ainda você tem que comer. E se você não tiver acesso à moradia, que não tem para todo mundo, você tem que voltar para sua casa depois. Você tem que ter um trabalho, porque você não tem bolsa de iniciação científica. E a bolsa de iniciação científica, olha o valor, gente. Não vai ter, e olha o valor. Então, se a gente for pensar, tudo isso são muitos pontos. Então, a coisa, ela é arquitetada, eu vou usar desse jeito, para reproduzir dentro da academia o que acontece na sociedade. Não temos direito a condições boas de ensino, de moradia, de nada, de transporte. Então, nós somos excluídos, jogados para a margem da sociedade. E quando isso acontece dentro da academia, isso causa um desânimo. Então, a pessoa desiste. E a gente falar, inspirar, incentivar o estudante dentro de uma situação dessa, é impossível, né? Porque você não vê, você não vê o retorno. Então, os editais, o corte vai afetar sempre quem tem menos, por quê? Aí vão ver as métricas. Vão usar as métricas para cortar. E a primeira métrica que eles vão colocar é isso. A pessoa não teve nada disso, então ele já está fora. Eu vejo colegas meus que quando vem editais, eles falam, nem vou participar disso aí não, isso daí nem é para mim, nem vou perder meu tempo com isso aí. Porque realmente você vai perder o seu tempo. Você reúne tempo para fazer isso, os alunos, e você está vendo o quê? Com essa pandemia, meus alunos todos foram embora. Nós somos físicos experimentais. Como é que esse aluno vai se manter? Como é que você vai falar? Vem fazer uma medida aqui no laboratório. E mais, como é que você vai manter esses equipamentos funcionando? A gente tira dinheiro do bolso para manter isso funcionando, para comprar o que mantém isso funcionando, os maquinários, você vai lá em finais de semana. Então, é um desmonte geral. É pesado, sabe, Laila? Então, assim, a gente sente essa queda. Aí eu vou na linha do que Eliade e Zélia falaram, que o problema também do corte dos recursos é que ele não só vai impactar tudo que a gente vê refletido nas universidades. O Brasil é um país totalmente desigual em termos de desigualdades socioeconômicas, né? A maioria das pessoas em situação de precariedade, de trabalho precário, é da população negra, e aí a gente vê também uma questão de gênero com as mulheres brancas, de certa maneira, tendo igualdade com os homens brancos em algumas áreas, mas não em todas. Então, a gente vê isso refletido nas universidades, mas me parece também que é relevante destacar essa questão das diferenças regionais, porque, de fato, quando se cortam bolsas, as bolsas vão ficar restritas às melhores instituições, e as melhores instituições geralmente estão no Sudeste, né? Onde a diversidade, quando você olha para os programas, às vezes tem de ser tão pior quanto de outras regiões do país. Então, vai tudo se intensificando conforme a gente vai incluindo as variáveis que a gente já sabe que tem peso nas desigualdades. A gente viu tudo se asseverando. Isso eu acho que é a questão totalmente negativa, mas, por outro lado, acho que a gente pode destacar como positivo o fato da gente ter espaços como esse hoje, a rede, né, que está tentando criar laços aí para levar esses debates também para outros espaços institucionais, governamentais, enfim. Então, o retrocesso está vindo, mas não está vindo também sem a gente tentar produzir respostas. Eu acho que é mais por aí também, só para complementar o que vocês bem colocaram. Bom, eu estou aqui encantada com a fala de vocês. Para mim é uma honra estar aqui, estou aprendendo mais ainda, né? A gente vive com essa realidade, mas quando a gente vê as evidências, quando vê pesquisadoras negras, né, falando, né, mostrando aí como que, né, essa desigualdade
ela impacta, né, tanto pela questão da parentalidade, as questões étnicas raciais, as questões estruturais, né, pesquisadores que acompanham também esse tema, igual a Márcia, para mim, realmente é um aprendizado enorme, né, a Márcia ainda mencionou a questão regional, né, que é outro ponto que a gente também precisa debater, né, as condições estruturais, as desigualdades regionais, elas intensificam essas desigualdades, e a gente precisa evidenciar isso. A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas tem tentado aí, né, fazer uma força-tarefa justamente da gente trazer essas pesquisadoras, né, das diferentes regiões, com os diferentes perfis, justamente para poder ter visibilidade no debate, poder estar nesses espaços aí que são ocupados majoritariamente aí por homens, né, ou muito concentrado ainda no Sudeste, né, homens brancos, né, e ainda muito no Sudeste. Então, acho que a fala de vocês não realça muito. Convido vocês a continuar com a gente nessa caminhada, né? Eu acho que é bastante, né? A gente tem um largo caminho aí pela frente. Gratidão mesmo por ouvir cada uma de vocês, viu? Eu vou passar aqui também a fala para a Ana e para a Laila, depois eu já passo para vocês fazerem as considerações finais. Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro conversando com vocês. Espero que a gente tenha um momento para a gente voltar a se ver, né? Se falar, poder se encontrar, para a gente poder realmente pensar mais estratégias para a gente minimizar todos esses problemas que a gente vivencia na academia e na sociedade, né, como um todo. Obrigada mesmo. Ana, passa a palavra para você. Então, queria muito agradecer a disponibilidade de tempo, a essa reflexão, né, que eu acho que ela não é nova, porque quem é preto sente na pele isso, mas a oportunidade de vocalizar e colocar isso no debate público, não só como uma medida, né, governamental ou institucional, mas a partir de quem... eu tenho uma frase que eu sempre digo, né, só sabe quem sente. Né? Mas a partir de quem sente, né, que eu acho que é o nosso caso, acho que isso é muito legal, e vocês trouxeram essas reflexões bem significativas. Então, eu só tenho a agradecer, né, agradecer o trabalho da Márcia, que olha também para a questão das ciências sociais. Acho que esse tema da disciplinaridade, né? E você estava falando e eu estava pensando, eu estou nas ciências sociais aplicadas, ou seja, no direito, na administração e também na ciência política, onde só tem homem, ou seja, para mim não vai sobrar nada nunca, eu vou ter que brigar até o último dia da minha vida. Como eu acho que eu vou viver até os 90 anos, tá bom, eles que me aturem. Né? Mas eu acho que isso é super importante e acho que fica aqui a necessidade da gente aprofundar esse debate. E eu acho que o próximo a gente tem que falar sobre composição racial nas nossas instituições. Onde estão as mulheres negras? Mesmo com a política de cotas nas universidades. É isso. Gente, muito obrigada de todo o coração. A Zélia, a Eliade, a Márcia, que gentilmente estão dividindo o tempo e o conhecimento com a gente. Eu me somo nos agradecimentos da Eliade, a Márcia, a Zélia. Foi muito bom, muito rico, tanto conseguir ler, né, o trabalho de vocês, que às vezes a gente não para fazer essas coisas, quanto poder escutar vocês mesmo. Eu acho que então eu quero agradecer nesses dois sentidos e parabenizar pelo trabalho que vocês têm produzido, assim, pelas redes que vocês têm construído, e por dar visibilidade para essa violência que permeia o nosso estar nesses espaços acadêmicos, né? Então, acho que o trabalho que vocês fazem traz essa potência de a gente conseguir, falando na mesma linguagem que a ciência tradicionalmente se arvorou e defende que esse é o lugar da diferença do que ela produz, mostrar o quanto ela é violenta contra certos corpos, contra os corpos das mulheres negras, das mulheres que exercem o trabalho do cuidado cotidiano e que são, né, têm as suas carreiras atravessadas por uma série de nãos, né, como a Zélia colocou. Então,
Então, agradeço profundamente por isso também, por vocês poderem fazer isso, para a gente gritar para os 7 mundos, para todos os lugares que isso acontece, em linguagens para além da que a gente já usa com essas que as pessoas costumam entender, né? Então, agradeço, e é isso, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de ouvir vocês. Eu sempre aprendo muito mais do que trago alguma coisa, eu sempre levo muito mais do que deixo. E queria agradecer muito a Márcia, né, por trazer esse olhar da disciplinaridade. Eu penso muito a respeito disso, né, Márcia, principalmente dentro das questões de assédio na academia, porque o assédio, a violência de gênero, ela acontece em todos os espaços, mas nesses espaços de disciplinas que têm a maioria homens, essas violências acabam sendo veladas e mais gritantes, e que a gente precisa fazer algo. Então, assim, contem comigo se caso em algum outro momento o assunto deixe de ser a parentalidade e passe a ser as questões de assédio, e vocês vão ver que vai cair sempre nos mesmos corpos, comunidade LGBTQIA+, mulheres negras, trans, enfim. Então a gente sempre vai cair no mesmo lugar, e é importante esse debate aqui, porque me faz pensar ainda mais em como que a gente pode fazer para tornar a permanência possível e branda, e não tão sofrida, porque a gente está vendo que é uma luta diária. Então contem comigo, e muito obrigada por todo o aprendizado. Também gostaria de aproveitar e para agradecer, né? A Ana falou sobre reforçar esse debate. Eu acho que a gente tem que ir muito por esse caminho mesmo. Precisamos reforçar isso, é muito importante. Então, queria agradecer, né, pelo convite. Eu acho que essa rede estava fazendo um bom mapeamento, e eu acho que esse é o caminho que tem que ser feito, tem que ser seguido. A gente precisa, né, dessa força, dessa união, desse coletivo. Então, as palavras da Laila, as considerações que ela fez, a Márcia, essa pontuação das questões regionais, Luciana, Eliade, que está aqui junto comigo nessa caminhada, né, o Parent, que deu essa oportunidade para a gente estar produzindo esse trabalho. Então, assim, a gente está aberto para outros grupos também que queiram a nossa ajuda, a nossa participação. Então, assim, nós precisamos nos unir, nos fortalecer e deixar o material escrito, deixar o material registrado desses levantamentos, dessas pesquisas, desses estudos que a gente vem fazendo. Então, como consideração final, é isso mesmo, é aprofundar nessas questões para que a gente consiga pôr em prática as nossas ações e monitorá-las, né? Ver se elas realmente estão acontecendo. Então, assim, queria agradecer essa tarde maravilhosa, essa nossa roda de conversa, onde a gente sempre aprende muito. Aprendi, queria ouvir depois as histórias de todas vocês. Então, assim, aprendo, saio fortalecida, saio com aquele, sabe, aquela sensação de que eu não estou sozinha. A Eliade sabe muito bem disso. Então, assim, a gente caminha e a gente sente esse fortalecimento. Eu sei que eu posso contar, eu sei que tem alguém aí do outro lado que está ouvindo, que vai estar pensando, olha, eu passei por isso também, e a gente precisa trabalhar unidas. É isso, gente. Muito obrigada. Nossa, gente, eu estou muito contente, assim, acho que o tema da nossa mesa, infelizmente, é triste, mas também, ao mesmo tempo, é bem fortalecedor, assim, ver que estamos dividindo espaço com pessoas que querem construir coisas melhores, assim, estou muito honrada também de estar com a Zélia e com a Eliade, porque eu fico sempre pensando que a gente tem vários estereótipos em relação às ciências. Um deles é que as humanidades são mais igualitárias, né? E aí a gente da ciência política sofre um pouco com isso, porque a gente é tomado no bolo, e na ciência política não é bem assim. Então, eu sempre olhei com muita solidariedade, pensando nas exatas, pensando nas outras áreas, e falando assim, cara, eu acho que elas devem viver tão pior quanto a gente, né? E então acho que é importante a gente estar nesse espaço aqui dividindo. Vocês me fizeram lembrar também de um artigo que saiu na Science, que fez um survey que explorava a percepção que as pessoas têm de campos do conhecimento e como elas associam esses campos do conhecimento à genialidade. E aí a ciência política, ela estava um pouquinho junto, assim, de disciplinas das exatas, né? Fico pensando em vocês na física, como mulheres não são associadas a esse tipo de lugar. Então, acho que vocês estão ocupando realmente uma posição muito importante, que deve inspirar muitas outras mulheres, assim como
acho que a gente tenta fazer para a ciência política e para as outras áreas também. Estou muito feliz, obrigada pelo espaço, e já salvei o nome de vocês aqui para mais para frente, quando o GEM evoluir nessa pesquisa, convidar vocês também, e nos coloco também à disposição para colaborar sempre como parte da rede com todas. Obrigada e beijo. Gente, então, olha, agradeço imensamente a todas vocês, uma tarde de bastante aprendizado, né? Eu agora finalizo o nosso segundo videocast e espero que a gente tenha outros eventos, outros momentos para a gente continuar discutindo, pensando em estratégias e, né, tentando, de alguma maneira, intervir nessa realidade dura aí, né, que a gente... que vocês tão bem evidenciaram aqui para a gente. Muito obrigada e até a próxima.